com certeza, na área do direito, vocês têm discutido, vocês têm tido muito assunto esse ano, Muito, né? está bem movimentado o ambiente, né? E, por exemplo, a Previdência, tem um ramo do direito que cuida da Previdência, que cuida, assim, que estuda a Previdência, é isso, né? Sim, exatamente, né? Existe a cadeira no direito que se chama direito previdenciário, que é justamente aquela que é voltada para um estudo mais aprofundado. As regras gerais, elas passam ali pelo direito constitucional, administrativo, mas as regras específicas, elas são tratadas dentro dessa disciplina. Lá na faculdade, o aluno que vai fazer o curso de Direito, na Faculdade Batista, por exemplo, ele tem matérias genéricas sobre direito, mas aí depois ele começa a estudar cada uma das áreas, mais ou menos assim? Exatamente. A gente, depois do 6º período, a gente começa a entrar em algumas disciplinas mais específicas, né? Com a grade do curso. E direito previdenciário é uma delas. A gente tem lá um especialista, Dr. Fernando Calazans, que é um dos grandes referenciais hoje, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários do Estado de Minas Gerais. Ele é um dos responsáveis. E esse semestre nós temos lá um dos nossos grandes debates, nossos fóruns, foi justamente descortinando a reforma da Previdência. Então, os nossos alunos, eles não só têm o conteúdo, mas as questões polêmicas, elas são colocadas na forma de um fórum, né, para discussão. Aí trouxemos convidados, autoridades para tratarem do assunto com os nossos alunos. Foi no auditório, não foi? Foi no auditório principal. Sim. Foi um evento muito interessante, muito rico, né, e que gerou frutos, né? Eu acho que do jeito que o Brasil está hoje, eu acho que o curso de Direito deve ser um curso assim, muito procurado, né? Com certeza. Hoje parece que qualquer cidadão tem que entender um pouquinho da área, né? O curso de Direito, ele vai tratar do dia que o sujeito, até antes do nascimento, né, que ele vai tratar ali do nascituro, até depois da morte. Então, tudo que se passa na vida de um indivíduo, de alguma forma, o direito ele está relacionado, né? O casamento, né? A questão da venda de bens, a compra do imóvel, a compra do carro, as relações cotidianas, né? Todas elas são tratadas pelo direito. Então, eu digo que é um curso de vida. Se todos pudessem fazer o curso de direito, né, pastor? Acho que seria uma alternativa. Seria sensacional. Célio, mas também a reforma da Previdência fala muito da questão financeira. Sim. Né? Talvez o que mais incomode as pessoas seja essa questão de como ficará a minha renda. Né? Porque toda pessoa que tem carteira assinada, toda pessoa, ou mesmo que não tenha, mas que contribui, né, no carnezinho, ela faz isso, né, o carnezinho que eu digo do INSS, ela faz isso pensando, um dia eu vou estar mais cansado, vou estar mais com idade, vou precisar de um amparo governamental. Então ela contribui antes para que, numa certa idade, ela receba isso. Esse tipo de proposta, esse tipo de visão, ela é uma visão de planejamento financeiro ou ela é uma visão de Estado? Assim, você é cidadão, você tem que estar nessa. Como é que é isso? Se projeta isso? Hoje a gente está na seguinte situação. A questão da previdência é uma questão fundamental na vida das pessoas, porque, como você falou, vai chegar um momento da vida que a pessoa vai perder força de trabalho, vai perder aquela capacidade, o vigor para trabalhar, para gerar renda, né? E ela vai depender, então, de um sistema que a acolha no momento dos mais delicados da vida dela, onde as doenças começam a aparecer, os gastos, principalmente com medicamentos, são muito altos e a pessoa tem menos renda. Então, hoje, o nosso sistema é esse sistema, é um sistema onde você não tem opção. A contribuição previdenciária, ela tem um caráter de tributo, de imposto, né? Então você não pode simplesmente dizer eu não vou contribuir, você é obrigado. É na folha. É na folha. Já é descontado, é considerado um tributo, você é obrigado a pagar. Lógico que você tem alternativas de previdência privada, que são aplicações que são feitas junto a instituições financeiras e agora, inclusive, na área do setor público, com a reforma da Previdência, o governo está consolidando a ideia da Previdência complementar, né? Então, os funcionários públicos vão ter um teto de percepção, né, dos valores de provento de aposentadoria e a partir daquele valor ele vai ter que contribuir para uma outra sistemática, para um outro tipo de fundo onde ele vai receber de volta esse valor, mas é uma espécie de uma espécie de previdência privada, uma previdência complementar. Então não tem muita escolha. Agora as pessoas têm que ficar muito atentas a essa questão da previdência, porque na verdade o bolo, né, da arrecadação previdenciária é gerido pelo governo e muitas das vezes os governos têm se mostrado mal gestores. Você acha, Thaís, que está acontecendo a questão aí jurídica nesse sentido? Houve contribuição e esse valor foi usado para outras coisas e agora o governo está querendo pesar mais? Como é que você Cássio, eu acho que essa questão da crise previdenciária ela tem que ser vista de dois aspectos, né? Quando a gente fala sobre crise previdenciária, a gente tem que pensar no aspecto financeiro
E aí existe uma divergência entre o que o governo fala e o que as instituições, as entidades civis hoje, né, têm, e esses dados são todos disponíveis no site da Previdência. Eu vi outro dia na internet isso, um grupo de auditores falando que o rombo não é desse jeito, não. Exatamente. Não, isso não é um caso decidido, sabe? Não se tem ainda critérios únicos para se estabelecer se de fato há uma crise financeira dentro da Previdência que justifique essa reforma. E existem também questões institucionais. Eu acho que essa deve ser a nossa maior preocupação, né? Aí levando em consideração essa questão do operador do direito. Existem N circunstâncias dentro do sistema previdenciário que devem ser objeto de atenção, né? Então, eu poderia citar várias aqui, né? Eu vou citar só apenas uma mais polêmica para aproveitar o ensejo, né? Que a gente está trabalhando numa reforma do sistema geral de previdência, que é o que afeta a todos nós. Sim. Né? E se nós formos buscar os dados dentro do site da Previdência Social, né, o déficit gerado pela Previdência Social dentro do regime geral, ele é infinitamente menor do que o déficit gerado pelos regimes especiais, que são aqueles destinados aos servidores públicos. Então, é 10 vezes menor o déficit gerado pelo sistema de previdência geral. Então, nós temos, como operadores do direito, de nos embrenharmos um pouco mais nesse assunto, sabe? Nos aprofundarmos um pouco mais, procurarmos mais informações para realmente termos condições de opinar de uma forma crítica sobre o que está sendo proposto hoje pelo Congresso Nacional, né? Na verdade, foi uma proposta do governo e que vai ser deliberado ali, estudado, né? E votado pelo Congresso Nacional. Agora, eu fico pensando... A gente passou pelo impeachment da presidente Dilma recentemente, né? O governo Temer assumiu, o vice-presidente assumiu, e ele está tomando, eu digo ele, eu estou personificando, mas claro, a sua gestão, uma série de medidas impopulares, sim, ou pelo menos propondo medidas impopulares. Vocês não acham que é uma má estratégia, não? Propor esse tipo de coisa? Ou é necessário para governabilidade? Então, eu acho que a população, ela começa a enxergar também o seguinte, a questão do político, da pessoa que você coloca ali, para quem você incumbe, né, de fazer a administração da coisa pública, a gente não pode trabalhar com a ideia de que estou colocando ali porque tem uma carinha bonita, porque tem um bom discurso, ou porque é carismático. Carinha bonita, né? Nenhum dos dois, nem a Dilma nem o Temer tem. Então não vou entrar gostos e gostos, né? Não vou entrar no mérito. Não, porque na época do Collor teve gente que votou no Collor porque ele era bonito. Eu vou fugir aí, não vou entrar no mérito. Mas a questão é um bom gestor? É um gestor honesto? Essa que é a questão. Então, quando a professora Thaís, por exemplo, a doutora Thaís, ela traz essa questão da diferença entre o regime privado, né, o regime geral e o regime público, é uma questão interessante, que fica muito aberta aí para nós agora, muito transparente. Mas eu trago uma outra questão também. Por exemplo, a crise do Rio de Janeiro agora... ela fez com que o governo chegasse a propor à Assembleia Legislativa um aumento de alíquota, né, passando dos atuais, né, 11% de contribuição do servidor para 30%. De 11% para 30%. Quer dizer, do salário do servidor... Do salário do servidor. Chegou a propor isso. E propôs isso dentro da mesma lógica que o governo federal está propondo, dizendo o seguinte, a Previdência é o grande problema do déficit público. Essa é a proposição que é feita. Mas aí a gente tem que parar e pensar o seguinte... A situação do Estado do Rio de Janeiro hoje, ela foi ocasionada apenas porque existe um déficit previdenciário ou ela foi também ocasionada por uma série de erros cometidos pelo governo na gestão do dinheiro público, que não é dele, é dinheiro do público. É público, né? Então, quer dizer, quando o governo chega e fala assim, tem uma crise, nós temos um rombo, né? O governo está falando, ano passado foram 115 bilhões de rombo, né, do governo federal, déficit federal. Esse ano está se estimando em 170 bilhões, é tudo na casa de bilhões, né? Ano que vem, 139 bilhões. Aí o governo chega e fala assim, a Previdência vai me gerar esse ano 149 bilhões de déficit. Ano que vem projetando 181 bilhões de déficit. Aí chega a Associação Nacional dos Fiscais Previdenciários, né, e diz assim, não, na verdade a Previdência ela é superavitária. Esse ano ela vai dar um superávit de cerca de 59 bilhões e no ano que vem 72 bilhões. Existe uma questão que ninguém está falando nela, que é super importante a população, porque na hora que você chega e coloca uma questão dessa população, eu acho que o mínimo que o governo tem que fazer é ser transparente. Sim. E falar claramente para as pessoas o que está acontecendo, né? E existe um ponto, por exemplo, que eu não estou vendo as pessoas tocarem muito nele. O artigo 195A da Constituição, ele diz o seguinte, a Previdência ela tem que ser financiada pelos recursos da União, dos Estados, dos municípios e
pelas contribuições sociais. Então, parte da Previdência ela é financiada pela contribuição social sobre o lucro líquido, que as empresas pagam, e pelo PIS/COFINS, que são as empresas que pagam. Esses dois tributos, eles também ajudam a financiar a Previdência, além da contribuição patronal e da contribuição dos funcionários e dos servidores. Esse ponto o governo não toca. Quando ele fala que é um desequilíbrio, ele diz que tem que aumentar a contribuição para equilibrar, mas ele não fala desses tributos. Aí me fica uma pergunta, se o governo está querendo equilibrar o sistema, aumentando, na verdade, a contribuição, aumentando a receita e criando regras mais duras para as pessoas se aposentarem mais tardiamente, para poder equilibrar o sistema, em momento nenhum, ninguém do governo, nem o ministro da Fazenda, nem o presidente, vem a público e fala o seguinte: essa contribuição que as empresas pagam, o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos devolver para as empresas, então elas não vão ser mais cobradas? Ou o governo vai pegar esse dinheiro e vai embolsar para poder equilibrar o seu caixa de governo? Quer dizer, isso ninguém fala. Então as coisas não são colocadas de forma muito transparente. Ô, Thaís, eu conheço uma série de pessoas muito próximas, né, que aposentaram com um valor, né, e a perda... eu não sei se eu posso dizer que houve decréscimo, mas pelo menos o que eles conseguiam comprar, temas de medicamento, pessoas idosas, está se perdendo a cada dia. Adianta entrar com ação na justiça por isso, procurar um advogado? Porque é doloroso ver pessoas que estão, sabe, com necessidades, vendo o seu salário minguando. Olha, Cássio, infelizmente, né, a gente tem vivido um momento complexo no nosso país. A gente acabou de passar por um julgamento, né, pelo STF da desaposentação, que era uma grande esperança aí de parte da população que voltou ao trabalhar depois. Você podia até explicar, que muitas pessoas sabem, mas algumas não sabem, que é um termo bem brasileiro, desaposentação. Exatamente. O que era desaposentação? Na verdade, a desaposentação era justamente a oportunidade, né, daqueles profissionais que aposentados retornaram, continuaram trabalhando no mercado de trabalho, continuaram atuando no mercado de trabalho, e aí, pelo fato de continuarem contribuindo, eles teriam direito a um valor maior. Continuar trabalhando com carteira assinada e recolhendo os tributos da mesma forma. Então, o justo seria que, se eu contribuir a maior, né, o retorno, né, o valor que eu deveria receber a título de aposentado, deveria ser maior. Né? Ser feito uma espécie de um recálculo. Né? Exatamente. A ideia é exatamente essa. Mas, no mês de outubro, né, nós tivemos aí a grata surpresa, né, pela nossa Corte Superior, né, Corte Máxima, né, um julgamento claramente político, né, não jurídico, tanto que logo depois nós tivemos precedentes que caminharam em sentido diferente, divergentes do que foi acolhido na desaposentação, em que eles consideraram que não é possível a desaposentação, ou seja, pelo fato da pessoa aposentar e continuar em trabalho, isso não vai afetar nada o seu valor de aposentado futuramente, ou seja, você vai continuar contribuindo, né, sem que isso afete o valor que você tem a receber. Meu Deus! Essa é a nossa realidade. Mas o estranho é isso, quer dizer, então, assim, se o Supremo toma a decisão, é a última instância, então não tem volta. Não. Meu Deus. Então essa turma toda que estava entrando com o processo... Todos. E agora, com essa possibilidade de mudança, por exemplo, na idade? Por exemplo, professores, o que eu tenho recebido de mensagem no Facebook, tem umas imagens ótimas, né? Uma senhora, tanto senhorinha de 90 anos, reunida... Tá bombando os memes, né? Os memes. Estava assim, reunião do conselho de classe, tem uma senhorinha andando de bengala, professora indo para designação no estado, né, no ano tal. Adianta já entrar com um recurso, não sei, com ação junto a um advogado, para ter o direito anterior preservado? Porque é o seguinte, até agora existe uma legislação. Sim. Né? Por exemplo, como professor. Né? Mulher com 30 anos de contribuição e homem com 35. A proposta agora é igualar isso. Adianta entrar ou não adianta? Ou ainda não foi decidido? Na verdade, eu acho que a gente está numa fase muito complexa, né? A gente tem um projeto ainda em trâmite, né? Uma proposta. Não
não há nada configurado. Tá? Então, isso é relevante a gente levar em consideração isso. E segundo, que se o direito ainda não se concretizou, que, né, o direito de aposentar ele tem um momento para se concretizar. Se ele não se concretizou, se eu não tenho as condições mínimas para poder fazer esse pedido, eu não tenho como requerer algo que eu ainda não alcancei. Sim. Né? E também a proposta é que existam regras de transição. Então, realmente, eu acho que um acompanhamento mais próximo, acho que a nossa postura como população, sabe, Cássio, acho que é uma mensagem importante que a gente tem que deixar aqui, né, pastor? É que muitas vezes nós temos muito fôlego, né, para manifestações, a gente tem fôlego para se indispor na internet, mas eu acho que falta um pouquinho da nossa parte como cidadão, me coloco como pessoa também que deveria agir, é de acompanhar mais de perto, né, as pessoas que estão nos representando, né, manter contato, mandar e-mail, entrar em contato por telefone, são pessoas que devem nos atender. Poxa, eu quero entender qual que é o posicionamento daquela pessoa. Então vamos lá. Qual que está o momento agora? Né? Agora, é uma proposta que vem do Executivo, é isso? Sim, formulado pelo Executivo. Formulado pelo Executivo de mudar os tetos de idade, aquele negócio das regras de 90 anos, um negócio assim, né? Sim. Os São números. várias alterações, o projeto está na Comissão de Legislação e Justiça. Tá, então, essa comissão é da Câmara. Da Câmara. Câmara então, assim, no Federal. nosso caso, pegando o gancho, Thaís, nós temos deputados, votamos em deputados federais. Exatamente. Né? Isso, para ser aprovado, não é um ato discricionário do Executivo. Não. Tem que ter a aprovação do Congresso Nacional. Sim. Então a gente pode fazer uma pressão Tem que popular. fazer. Pode fazer. Como? Pode fazer. A Thaís deu uma boa sugestão. Né? Hoje você tem acesso, através do site da Câmara e do Senado, você tem acesso a endereço de e-mail, por exemplo, de todos esses deputados, você tem acesso a telefones dos gabinetes, né? E mesmo quando o deputado estiver aqui na base, que é muito importante, os deputados mineiros, por exemplo, né? Seja aqui de Belo Horizonte, da capital ou do interior, as pessoas realmente, assim, pararem na rua, perguntarem, ligarem para o deputado, ligarem para o gabinete e questionarem qual que é a posição dele a respeito da reforma e colocar claro que as pessoas elas querem ter a sua situação de renda preservada. A gente tem que ter um cuidado, e aí eu creio que a Thaís deve ter essa mesma percepção, a gente tem que ter responsabilidade no tratar com isso. Né? A gente também não pode achar que dinheiro não dá em árvore. Né? E a questão da Previdência é questão de dinheiro. As pessoas contribuem e querem ver esse valor depois no futuro. Então a gente tem que ter uma responsabilidade para a gente trabalhar no sentido de realmente equilibrar o sistema. O primeiro ponto que eu questiono é esse, é se as informações estão sendo colocadas de forma clara para as pessoas realmente consigam fazer esse julgamento, se é ou não necessário nesse momento fazer esse sacrifício. Isso é importante. O que me incomodou, que você falou o negócio dos auditores aí, me incomodou isso. Exatamente. Porque eu fico pensando, eu já contribuo tanto tempo, sabe, sempre lá na Folha e tudo. Assim como eu, milhares de pessoas que eu conheço também contribuem. Será que tem mais aposentado do que pessoa nativa? Vocês têm esse dado? Então, não. A proporção, na verdade, são mais pessoas nativas do que aposentados. Né? O que se fala é que nos próximos anos nós vamos ter somente 2 pessoas nativas para garantir um aposentado, o que é muito pesado realmente para o sistema. Agora, essa questão da verdade dos números e do sacrifício que cada um tem que fazer é algo que a gente tem que aprofundar essa conversa. Eu acho que ela é super importante. Então, a gente tem que parar e analisar isso com cuidado e conversar um pouquinho mais a respeito disso. E os dados estão todos disponíveis. São todos disponíveis. Exatamente. Né? O fato do governo não responder a essa questão do que ele vai fazer com essas contribuições obrigatórias que financiam e irrigam o sistema previdenciário, para mim já é um sintoma. Porque se realmente esse dado fosse um dado incorreto, o governo tinha que vir a público e falar assim, está errado e aqui estão os números para provar que está errado. E ele simplesmente se omite. Isso para mim já é um indício ruim. Me incomoda, gente. Por exemplo, eu estou numa idade, estou quase podendo aposentar. Eu até, na realidade, se eu fizer os cálculos, porque eu comecei a trabalhar com 18, né, eu tenho tempo de contribuição suficiente para aposentar. Mas eu estou bem. Eu estou produtivo. Aí eu estou discutindo uma questão ética. Será que é certo? Aí alguém pode pensar, mas você é bobo demais. Se você pode, por que você não aposenta? Eu queria lançar essa discussão para vocês. Então... Acho que o pastor pode começar. Depois ela fala para mim o que é legal e o que é moral.
Quer dizer, nós temos aí, eu acho que 2 pontos para a gente pensar. Primeiro é que nós temos um sistema hoje que é um sistema contributivo, né? Como eu falei, a contribuição previdenciária é um tributo, é imposto a você, você não tem opção, você é descontado em folha, é um tributo. E na medida em que você recolhe, na hora que você vai aposentar, que você tem as condições satisfeitas, né, para aposentadoria de idade, o tempo de contribuição, que hoje nós temos as 2 casadas, né, você então aposenta por uma média que é feita a partir das contribuições que você fez ao longo do tempo. Então é um direito seu, a lei te reserva isso. Agora, o sistema de seguridade social é um sistema de amparo, né? Ele visa amparar as pessoas, tanto do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista da saída do mercado produtivo, né? E ele deve ser voltado principalmente para as pessoas que elas têm menores condições, digamos assim, de gerar renda. Uma pessoa, de repente, com 60 anos, 70 anos, talvez ela ainda esteja muito produtiva e ela pode fazer essa opção, então, por se aposentar ou não. Mas o direito hoje já reserva à pessoa que cumpra as condições legais, ela se aposentar. É um direito dela. Agora, eticamente é uma questão, é uma boa discussão realmente, né? Será que é interessante uma pessoa buscar de todas as formas, né? E aí a gente comentava aqui durante o intervalo, inclusive situações extremas que nós vimos já ser denunciadas no país, de pessoas fazendo inclusive a automutilação com o objetivo de aposentar por invalidez. Você não está se referindo a nenhum ex-presidente da República? Não. Eu peguei no dedo aqui, mas não tem nada a ver. Mas então é o seguinte, chega a esse ponto, né, das pessoas tomarem esse tipo de atitude. Então, quer dizer, qual que é a atitude, a postura das pessoas também perante esse benefício, né, perante essa possibilidade que a lei dá das pessoas se aposentarem e oferir uma renda? Será que essa pessoa vai se aposentar, vai oferecer essa renda e vai continuar trabalhando? Será que ela vai continuar trabalhando por opção ou por necessidade? É uma questão que as pessoas têm que parar e pensar assim. E aí, daí? E existe um complicador maior, porque a tendência é que haja, né, um aumento da longevidade, as pessoas vivam mais, né? E aí o sistema parte para o colapso, né? Ou seja, se antes, né, uma pessoa com 60 anos, 65 anos, ela tinha ali mais 10 anos, 12 anos de vida, isso hoje já caminha para 20 anos, daqui a pouco vai caminhar para 30 anos. Por mais cruel que seja a frase, quer dizer, a pessoa morria, então parava de receber. Exatamente. Hoje ela vai viver muito. O sistema era esse, né? E o que o pastor falou é um sistema em que há retirada compulsória de valores para custear a quem tem dificuldade de trabalhar para poder prover o seu próprio sustento e os seus dependentes, que é uma outra questão também, né? Existem também, não é só ele que é beneficiado, os seus dependentes também o são. Né? E aí, será que todos são dependentes? Né? As regras que são colocadas para os dependentes também são regras que atendem essa questão ética, essa questão da justiça. Então, por exemplo, a presunção de dependência do cônjuge. Hoje, não importa quem seja, presumidamente ele é dependente. Né? Mas, de fato, há dependência. Entendeu, Cássio? Então, o direito preserva. Mas essa expressão é uma expressão bem jurídica. Presunção de dependência do cônjuge. Isso. Traduz para o português. Presunção. Eu vou partir do princípio de que é uma verdade inexorável, não há que se questionar. Eu não tenho que fazer nenhum tipo de valoração, nenhum tipo de pesquisa para verificar se o cônjuge necessita ou não daquele benefício. É uma verdade. Agora, eu acho que o principal é o que nós estamos fazendo aqui. E o Brasil todo tem que fazer isso. Nós temos que discutir o assunto. E aí me causa muita estranheza e até um certo temor também, a gente vê como é que esse processo está sendo conduzido no Legislativo. Veja, o governo apresentou a proposta, né? Semana passada ele fez a apresentação da proposta, o relator da Comissão de Legislação e Justiça já fez o relatório, já está para ser votado essa semana, quer dizer, está um rolo compressor. A celeridade do processo. Um assunto dessa magnitude, dessa importância, dessa complexidade, sendo colocado lá no Congresso a toque de caixa, não pode. Eu vi alguns líderes da oposição falando em fazer audiências públicas Brasil afora. Quem que é a oposição hoje? Só para me organizar, porque eu nem lembro mais quem é a oposição. A oposição... Não, é sério. Quem estava na situação? Basicamente, a esquerda. PCdoB, o pessoal que estava na... Não, quer dizer, porque muda tanto que eu nem lembro quem é a oposição em situação. Até porque muitas vezes você não distingue um do outro, né? Porque assim, quando você está na oposição, você é contra uma posição. Exatamente. Quando você passa para a situação, você é favorável. Aí o que era oposição antes, agora... Então, é uma bagunça. É uma bagunça. Então é muito assim de momento mesmo. Mas a questão alguns líderes oposicionistas ao governo atual estavam falando, inclusive, em fazer audiências públicas Brasil afora para discutir, o que seria muito importante. Trazer a sociedade para discutir o assunto. Então, quando o governo coloca isso, com essa emergência toda,
É uma coisa assim que é igual aquela coisa quando você chega no shopping center e o vendedor chega para você e fala assim, você tem que levar esse produto, a promoção é só hoje. Mas por que vocês acham que é essa emergência? Porque, volto a dizer, o governo Temer está tomando medidas impopulares. Nós temos dados da revista Exame que em novembro o índice de rejeição do Temer foi o mais baixo dos últimos... O mais alto, no caso, né? Desculpa, o índice mais alto, a rejeição foi mais alta, a popularidade mais baixa dos últimos tempos. Não é um tiro no pé? E é que tá, se é um governo que pensa num próximo mandato, talvez seja, mas eu creio que eles não têm essa expectativa, não, sinceramente. Então, de alguma forma, eles estão se colocando como governo que vai fazer as reformas que, no entender deles, são necessárias. Mas essas reformas foram criadas pela equipe Temer ou elas já migraram do governo Dilma? Principalmente pela equipe Temer. Principalmente. O governo Dilma estava indo numa outra direção, né? O discurso do governo da presidente Dilma Rousseff dizia que o Brasil, tanto é que foi assim que ganhou essa eleição, né? Dizendo que as contas estavam em dia, estava tudo funcionando. E quando ela trouxe o Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, ele inclusive tentou fazer algumas reformas que o governo agora está fazendo, ele acabou caindo, foi filtrado e caiu, né? Então o governo Dilma, pelo menos, parecia que estava se conduzindo numa outra direção, né? De uma direção de passar totalmente ao largo dessa questão do equilíbrio das contas públicas. Agora, realmente assim, para a gente parar e pensar. Se nós temos que fazer uma discussão como essa, não que não tenha que se discutir o assunto, tem que discutir. Se existe déficit, tem que se tratar o déficit, porque o déficit também a gente não fala assim com ele, some e ele desaparece. Não é assim, o déficit está aí. A gente pode procurar os culpados, para procurar o que foi feito de errado, mas os números não desaparecem, eles estão aí colocados. Agora, é um assunto tão importante, que mexe tanto com a vida das pessoas, que é um assunto que tem que ser discutido à exaustão. Né? É aquela coisa, mas é emergencial, nós não temos tempo. Nós temos que arrumar tempo para fazer essa discussão. É lógico que não vamos ficar aí 10 anos discutindo o assunto, mas nós temos que ter tempo para não cometer erros. Thaís, eu tenho uma pergunta. Primeiro aqui, só para dizer que o Anderson mandou uma participação aqui, dizendo que o programa está ótimo. Obrigado, viu, Anderson? E disse assim, esse pastor sério é de Deus, hein? Obrigado, Anderson, né? Um elogio, pastor sério. Thaís, o Fernando Horta pergunta o seguinte, vale a pena continuar contribuindo para o INSS ou é melhor passar para uma previdência privada? Vamos assim, primeiro, um trabalhador assalariado ele não pode optar. Exatamente. Né? No caso, não existe uma opção. O que pode acontecer, né, é a pessoa optar por ter um regime de previdência privada, um regime de previdência complementar, para que ele possa, né, ter uma tranquilidade maior. Agora, escolher se vai ou não recolher o tributo, que é compulsório, não é uma escolha, ele não tem essa alternativa. Agora, no caso do trabalhador autônomo, o que é, sei lá, ele é empresário e tudo mais. Eu conheço uma série de pessoas que são autônomas que fazem e recolhem o carnezinho. Sim. Isso. Não é? A opinião de vocês, será que, dada essa circunstância, não é melhor o valor que é colocado mensalmente ali no carnezinho, alaranjado, sei lá, qual cor que está agora? Hoje é tudo internet. Tudo na internet. Eu sou da época do carnezinho ainda. Ai, sou velho mesmo. Mas vale a pena, vocês acham, que a opinião, Célio, você que trabalha com gestão de finanças, olha o que você vai dizer. Então aí nós temos uma questão também que tem que ser considerada que é muito séria, que é o seguinte. Na hora que você opta por uma previdência privada, e isso nós já tivemos essa experiência do Brasil em anos passados e mais recentemente nós tivemos na América Latina, principalmente no Chile, nós tivemos problema com isso. Quem é que vai garantir essa previdência privada para você no futuro? Quer dizer, você está contribuindo para uma instituição privada com a expectativa de que há 20, 30 anos você vai ter aquele rendimento lá garantido e quando você chega no final você descobre que esse dinheiro virou pó e não existe mais. Né? Então, esse é um grande problema. Antes da pessoa pensar em migrar, né? Nesse caso do autônomo, como você colocou, se ele não contribuir, ele não consegue se aposentar pelo regime geral de previdência, porque ele não tem o tempo de contribuição mínimo para poder se aposentar. Então, ele pode, nesse caso, sim, deixar de contribuir e optar pelo privado? Pode. Nesse caso, ele pode fazer isso. Mas ele tem que tomar muito cuidado ao fazer essa escolha, porque, dependendo da instituição, essa instituição ela pode não ter o lastro e ele pode descobrir no futuro que ele não tem esse valor garantido. Então, é algo que ele tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Agora mesmo, vindo para cá, eu estava ouvindo uma notícia
falando inclusive a respeito do fundo dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Sim. Aliás, o fundo dos funcionários da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, todos eles hoje estão com problema. Por quê? Porque o governo federal, infelizmente, como ele tinha acesso aos recursos, esses recursos eles não foram aplicados corretamente ou foram desviados para outras finalidades. E hoje o que está acontecendo? Os funcionários estão sendo chamados a contribuir de novo para poder equilibrar o sistema deles, que é a Previdência Complementar. A própria Oi. A Oi é a época em que os colaboradores eles tinham lá uma previdência complementar e agora ela entrou em recuperação judicial, né? Então existem desdobramentos. Na verdade, Cássio, eu acho que segurança a gente só tem em Deus e em Jesus, né? Só é a única segurança que nós temos. E ele falou que nunca vai faltar pão na casa do justo. Então é a nossa alternativa. E eu creio que uma pulverização, hoje, na atual circunstância em que nós nos encontramos, né, se esses recursos eles puderem ser pulverizados, né, ou seja, investimentos, né, fundos de previdência privada, outros tipos de imóveis, né? O ideal, se existe um patrimônio e há condições, e principalmente, né, contar com a ajuda de um especialista, alguém que pode auxiliá-lo, né, um Ministério CRAU, por exemplo, que tem condições de acompanhar esse trabalho, ou um profissional que possa também conferir, porque a formação ela ajuda, né, a trazer essa informação de forma mais clara, mais transparente, de forma mais sistemática. Eu acho que isso também já é uma consultoria, eu acho que isso é riquíssimo. Essa análise ela tem que ser feita caso a caso, o Cássio, porque inclusive envolve a questão de taxa de administração que os fundos cobram. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo PGBL, tem várias tem que modalidades. Tomar cuidado, porque isso pode corroer o seu recurso no final. Né? Então é algo que você tem que tomar cuidado. Seria muito interessante conhecer a carteira de investimentos também que esses fundos fazem, para ver até que ponto que ela é diversificada, traz uma segurança. A Vanessa manda uma mensagem até interessante. Socorro! Se a previdência privada está desse jeito e a pública está difícil, para onde eu vou correr? O que fazer? Realmente, assim, desde cedo a gente tem que procurar planejar a vida, né? E a Thaís comentou um negócio muito importante. A gente tem que fazer os investimentos a partir de hoje, e para isso é importante aquela máxima, né? As pessoas falam assim, você não pode ganhar mais do que você ganha. Não, você tem que gastar mais. Você tem que gastar menos do que você ganha, né? Não é gastar mais, não. Isso aí já é um absurdo. Você tem que gastar menos. Para quê? Para poupar. Nós temos que passar a ser um país que poupa, um país de poupadores. Agora, na hora que você for escolher onde é que você vai investir a sua poupança, a diversificação é super importante. E você investir também em papéis ou em opções mais seguras, ainda que, logicamente, traga uma rentabilidade menor, é preferível, porque você está pensando na sua velhice. A segurança está em ser pública, no sentido de bancos governamentais, por exemplo? Não, a segurança é de outra ordem. Aí é o especialista que vai dizer. Então, a segurança, por exemplo, no caso de um investimento, não de plano privado, de previdência, mas no caso do investimento, por exemplo, ela está no tipo de papel onde você está investindo. Existem papéis, existem investimentos hoje que eles têm, inclusive, um grau de segurança, um determinado valor limite que o próprio governo assegura, porque o sistema ele já é feito para isso. Mas, fora isso, um dos investimentos que a gente que sempre é um investimento seguro, é o investimento, por exemplo, em imóveis. Né? É algo que a pessoa sempre deve considerar. Eu coloco isso assim, a pessoa tem que tomar o cuidado para não ir para investimentos de risco que ofereçam uma remuneração muito alta, né, mas que são investimentos de alto risco, como por exemplo a questão da Bolsa de Valores. Né? É algo que a pessoa deve ter cuidado. Eu acho que quando você pensa no investimento para aposentadoria, você deve ser mais cauteloso, você deve ser mais conservador na hora de escolher os investimentos. Tem uma pergunta chegando aqui, olha, não falei? Depois do intervalo começa a chover de pergunta aqui. Estou tentando que voltar aqui para pegar aqui, ó. Gostaria de saber por que os políticos estão tirando os direitos dos trabalhadores se os próprios políticos se os direitos foram conquistados durante a ditadura. Ou seja, já que os militares deram mais direito ao trabalhador, será que uma intervenção militar não seria a solução? Uau, que tá... Está sendo radical. A era dos extremos, né? É o momento, né? O momento é um momento muito complexo, Cássio. Eu acho que como cristãos a gente tem que realmente levantar um clamor pelo nosso país, sabe? Porque é um momento em que a conjuntura, o pós-modernismo, né, que desconstrói essa questão das instituições, né, da família, do Estado, da igreja, isso vai se dilacerando, né? Junto com esse momento caótico que a gente vive, né, de crise política, financeira, social dentro do nosso país,
gera essa sensação, né, de que voltar a um status anterior, que gerou uma certa segurança, pode trazer uma solução, né? Mas eu acho que a gente tem que andar para frente, a gente tem que pensar em novas possibilidades. Nós estamos num outro contexto, né, numa outra conjuntura social, política, do Estado de Direito. As pessoas querem fazer valer o seu direito, as pessoas querem conhecer os seus direitos. Então, acho que é um momento muito importante de crescimento do nosso país, de amadurecimento. É difícil, a gente sabe que crise, que deserto, é difícil da gente passar, mas eu encaro, né, eu sou uma pessoa muito otimista, eu encaro como um momento muito importante, um divisor de águas no nosso país. É deserto, mas vai também. É deserto, mas deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Então é um momento para a gente se criticar, né, como sujeito passivo que a gente foi durante bom tempo da nossa história, né, em simplesmente delegar aos nossos governantes, né, as decisões, e começar a ser mais participativo, a cobrar. Não precisa ofender, sim, não precisa agredir, né, mas atuar junto, cobrar, acompanhar, né, ter uma presença mais significativa no contexto político. Deixar de ser passivo, né? Exatamente. Passivo. Ser cidadão, né? Como o Thaís falou, sim, ser cidadão. Sujeito de direito. E aí, dá trabalho mesmo. Né? Você paga o tributo, mas você tem que cobrar. Isso. Dá trabalho. Acompanhar, fiscalizar. Tanto cobrar. Tem muita gente que está aqui agora assistindo esse programa na hora do almoço. Exatamente. Um programa denso no sentido do assunto, né? É um bate-papo. Mas muita gente olha, por exemplo, aqui a Zélia está dizendo assim, olha, a Zélia, que é da Igreja Batista da Graça, ela diz, olha, estou acompanhando o debate e compreendo a sua relevância. Olha que legal, né? E concordo com a posição do pastor com relação à transparência. Além disso, trazer o interesse do público, a não opção a esta reforma. Será que o país está preparado para receber os mais velhos no mercado de trabalho, os anciãos que ela coloca? Ainda vejo uma vulnerabilidade dos trabalhadores à procura de um emprego nessa faixa etária. Para quem já está empregado, não vejo tanto problema, mas reingressar no mercado de trabalho, aí mais difícil, pode tornar um grande transtorno. Esse reingresso que ela coloca aqui, ela vê uma vulnerabilidade. Talvez pelas questões das tecnologias, não sei, como é que vocês veem isso? Esse retorno do idoso, do que já aposentou, voltar no mercado de trabalho, porque a própria aposentadoria não está dando para pagar as contas. É uma situação que realmente ela não é uma situação fácil, não. Você reingressar, como você falou, hoje em dia as coisas mudam muito rapidamente, em todas as áreas está se agregando tecnologia, né? Hoje, para você fazer, por exemplo, a condução de um transporte coletivo, de um ônibus, né? Aquilo lá hoje ele é tudo computadorizado, tem uma série de funcionalidades lá que você tem que aprender. Não que a pessoa mais idosa não possa aprender, pelo contrário, a pessoa mais idosa também, ela não deve achar que a vida acabou porque ela está ficando mais idosa, não, né? Aliás, eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso, né, Thaís? Que antigamente, quando a gente era novo, a gente olhava e falava, uma pessoa de 50 anos, nossa, é velha. Né? Hoje em dia não. A pessoa de 70 anos está com vigor, bonita, né? Mas ela não pode se entregar. Então ela tem que procurar se aperfeiçoar, fazer cursos. Mas hoje realmente, como a Zélia falou aí, o mercado não está preparado para isso não. Ele está querendo realmente assim, empurrar o idoso para a inatividade e absorver os mais novos. E muitas vezes nem tem condição de absorver todos aqueles que estão chegando aí no mercado de trabalho, né? Mas nós não estamos preparados para isso. Mas o ideal fosse que nós realmente promovêssemos cursos de capacitação e nem que você absorvesse essas pessoas em trabalhos voluntários, que seriam muito importantes. Olha a experiência que essa pessoa pode passar para os mais novos, por exemplo. Se nós temos problema hoje com a educação da juventude, o quanto que essas pessoas poderiam contribuir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.